Festival Literário do Museu Judaico de São Paulo começa nesta quinta, veja a programação. Por redação. Nesta quinta-feira, 30 de novembro, começa a segunda edição do Festival Literário do Museu Judaico de São Paulo, FLIMUJ. O evento ocorre até o domingo, 3 de dezembro, com a participação de 30 escritores brasileiros e internacionais em 12 mesas de debate. A entrada no festival é gratuita, mas ingressos precisam ser retirados no site do museu. Neste ano, nomes como David Baddiel, autor do livro Judeus Não Contam, Lewis Gordon, que escreveu De Medo da Consciência Negra, e Lena Gorelick, autora de W. Arvir Sindhi, Quem Somos Nós, estão entre os convidados. As mesas do festival vão discutir a partir de perspectivas judaicas e não judaicas, sobre a importância da lembrança e o direito ao esquecimento. O tema deste ano E Se Eu Me Esquecer de Ti, e teve curadoria de Daniel Douic e Rita Palmeira. Ela conversou com a Rádio Eldorado sobre a programação do evento, escute aqui. A primeira edição do FLIMUJ ocorreu em outubro de 2022. Na ocasião, o festival reuniu autores como Sueli Carneiro, Alan da Rosa, Betty Fuchs, Newton Bander e a israelense Ayelet Gundar Goshen. Veja abaixo a programação e o serviço da edição de 2023. Quem se lembra dos judeus? Com David Baddiel, mediação de Gisele Beigelman, porque os judeus são constantemente excluídos das discussões sobre discriminação. Porque não figuram entre as minorias políticas. O comediante e escritor britânico sustenta em seu livro Judeus Não Contam, recém-lançado no Brasil, que essa ausência revela que, ao contrário de outros preconceitos, o antissemitismo é ainda hoje admitido entre progressistas. Judeu é branco. Com Cida Bento e Michel German, mediação de Thaís Bilenque, em um país racista como o Brasil, o lugar do judeu é ambivalente. Se, por um lado, quem tem a pele clara beneficia-se de inúmeros privilégios relativos às perspectivas de ascensão social e à própria possibilidade de manter-se vivo, por outro, a insistente presença do antissemitismo lembra que judeus não chegam a ser plenamente brancos. Nesse sentido, que alianças são possíveis entre negros e judeus na construção de uma sociedade verdadeiramente democrática? E quais os seus limites? Bom, agora a gente pode começar. Com Cíntia Moscovich e Jacques Fuchs, mediação de Rita Palmeira, esta mesa reúne dois escritores que, em sua obra, exploram a memória familiar e identidade judaica. Em Porque Sou Gorda, Mamãe, de Moscovich, e em Antiterapias, de Fuchs, por exemplo, o ato de lembrar tem função de elaboração da identidade de quem narra. O nome da mesa alude à frase final do célebre romance do escritor norte-americano Philip Roth e O Complexo de Portnoy. Meu Outro Retrato. Com Gabriela Wiener, mediação de Micheline Alves, a memória familiar é capaz de condicionar quem nós somos. Em seu mais recente livro, a jornalista peruana Gabriela Wiener parte da história do tataravô judeu, de quem herdou o sobrenome, para investigar sua identidade. Costurada pela perda do pai, pelo exílio voluntário na capital do país que colonizou sua terra natal e pela assunção do desejo, a narrativa autobiográfica de Wiener explora a conflituosa construção de si e do outro, racismo, assimilação e decolonialidade, temas que nortearam a conversa nesta mesa. Você acha que alguém como você pode escrever sobre a Shoah? Com Colombo Bichnek e Michel Loeb, mediação de Adriana Ferreira Silva, como se pode narrar o horror não testemunhado? Como contar o extermínio gerações depois? A narração é uma forma de reparação. Para quem? Nesta mesa, dois escritores de nacionalidades, trajetórias e obras distintas debatem, a partir dessas questões, a dimensão ética da escrita. Esta mesa tem o apoio da Embaixada da França no Brasil. Quando foi que me descobri? Com Bianca Santana, Clarice Nisquier e Márcia Mura, mediação de Fernanda Diamant. Tenho 30 anos, mas sou negra há 10, escreve Bianca Santana. Ao narrar sua própria história, a autora de Quando Me Descobri Negra deu visibilidade ao fenômeno de autorreconhecimento, compartilhado por pessoas das mais diversas origens, negras, indígenas, judias.
A mesa abordará os processos de descoberta identitária como posicionamento em favor da legitimidade de ser o que se é. A Baviera é aqui. Com Bettina Anton e Marcos Gutermann, mediação de José Orenstein. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos oficiais nazistas fugiram da Alemanha e encontraram abrigo em países democráticos, onde puderam viver impunemente. A presença de oficiais de Hitler no Brasil, como a do médico Joseph Mengele, tem sido cada vez mais estudada e novas descobertas vêm à tona. A mesa abordará algumas delas, refletindo também acerca da construção da memória sobre o nazismo no país. Pode alguém escapar sozinho? Com Lewis R. Gordon, mediação de Milene Mizrahi, autor de Medo da Consciência Negra, o filósofo afro-judeu Lewis R. Gordon discutirá o antirracismo em suas articulações com outras questões de identidade e pertencimento, tais como gênero, classe social, nacionalidade, ideologia, política e religião. Esta mesa integra a série Judeidade e Negritude, e tem o apoio da Casa Sueli Carneiro e do Instituto Brasil-Israel. Quem é que pode deslembrar? Com Bernardo Kosinski e Flávia Castro, mediação de Paulo Werneck, sob a ditadura militar, há 44 anos, era promulgada a Lei da Anistia, que, ao mesmo tempo que assegurava o perdão aos opositores do regime autoritário, garantia que as ações dos militares responsáveis por prisões ilegais, torturas e assassinatos fossem esquecidas. Mas quem poderia realmente se esquecer daqueles crimes, os algozes ou suas vítimas e seus familiares? A quem é dado o privilégio do esquecimento? Quem pode lembrar e quem pode deslembrar este é o assunto desta mesa, que discute ainda modos de narrar a memória da ditadura. Para onde foi a minha casa? Com Lena Gorelick e Prisca Agostoni, mediação de Sofia Mariucci, o deslocamento territorial forçado ou voluntário enseja uma nova identidade cultural. O que e como se narra na língua do outro e que agora é também sua. A relação entre a experiência do exílio e as escolhas narrativas e poéticas de duas escritoras é o tema desta mesa, que explora ainda a questão do pertencimento, da língua e da identidade. Esta mesa tem o apoio do Instituto Goethe. Ainda dá para sonhar. Com Christian Dacker e do Geffen, mediação de Ilana Feldman, o sonho nasce nas profundezas do sono, mas a realidade social insiste em invadir esse espaço íntimo às vezes na forma de pesadelo. O que sonhavam os judeus no período do Terceiro Reich? O que sonham israelenses e palestinos nas fronteiras entre Cisjordânia, Gaza e Israel? Pesquisadores descobriram que sonhos não apenas expressam uma determinada realidade, como também a subvertem, criando realidades alternativas. A mesa partirá dos sonhos de judeus durante o nazismo e de israelenses e palestinos que vivem próximos às zonas de conflito para discutir as complexidades da subjetividade humana e seu potencial para a imaginação de um futuro diferente. Esta mesa tem o apoio do Instituto Brasil-Israel. Se eu cantar, vocês escutam. Com Açucena e Fortuna, mediação de Marília Neustein, preciso que me escutem, exclama Medea, interpretada por Açucena, na abertura da peça Mata Teu Pai, ópera balada. Mas como se fazer ouvir, quando ninguém parece interessado? Existe alternativa ao grito que, se alcança ouvidos alheios, também esgota a si mesmo. Esta mesa, que reunirá as cantoras Açucena e Fortuna, debaterá ancestralidade, gênero, raça e imigração a partir das possibilidades imaginativas da arte e, especialmente, da música. FLIMUJ 2023, Festival Literário do Museu Judaico de São Paulo, de 30 de novembro a 3 de dezembro, quinta-feira a domingo, local, Museu Judaico de São Paulo, endereço, Rua Martinho Prado 128, Bela Vista, São Paulo, SP, ingressos gratuitos, retirada no site, acesso para pessoas com mobilidade reduzida.